Olá, crianças, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas e nós iremos dar início à nossa unidade 3, tá bom? Vamos continuar a unidade 3, o que a gente chama de parte das plantas, tá bom? Estamos na disciplina de ciências, unidade 3, tá bom? Então, dando prosseguimento aí na unidade 3, para você que está acompanhando essa aula, a aula ela foi dividida em partes, né? Já começamos a falar aí sobre essa aulinha e agora nós estamos ainda na unidade 3, né? Páginas 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Estamos falando de folha, flor, sementes e frutos das plantinhas, tá bom? Então, dando prosseguimento, vocês podem ver nessa imagem, né, o que a gente chama de uma variedade de formas e de cores das folhinhas das plantinhas. Então, o que que acontece? As plantinhas, elas têm várias cores e várias formas, dependendo do local que ela está, dependendo do ambiente que a plantinha está, eu vou ter folhas, eu vou ter cores diferentes. Mas o que que acontece? Apesar de nós termos essas cores, esses formatos diferentes nas plantinhas, né? Esses diversos formatos e cores, o que que acontece? A maioria das plantinhas, elas têm uma função em comum. As plantinhas têm a mesma função, a folhinha delas. E quais são essas funções das folhinhas, né? Então, as folhinhas das plantas, elas têm um pigmento, né? O que é o pigmento, tio? É uma cor verdinha. E esse pigmento é chamado de clorofila. Então, a maioria das folhinhas das plantas, elas têm uma corzinha verde. E por que a plantinha tem essa cor verde? Tem a ver com uma das funções da plantinha, que é o que a gente chama de fotossíntese. Tio, o que é a fotossíntese? Fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Então, tio, como é que as plantas produzem o próprio alimento delas se elas não conseguem nem sair do lugar? Pois é, muito boa pergunta. Por quê? Porque as plantinhas, apesar delas não saírem do lugar, elas se alimentam, elas produzem o seu próprio alimento. E como é que as plantinhas produzem seu próprio alimento? Por meio de quê? Por meio da luz do sol ou luz solar. Então, as plantinhas, elas pegam o quê? A luzinha do sol, ó. Plantinha pega a luz do sol por meio das folhinhas e se alimentam. Esse processo é chamado de fotossíntese, tá bom? Então, fotossíntese é o modo de alimentação das plantinhas. Além da função da plantinha de fazer fotossíntese pelas suas folhas, é por essas folhinhas das plantas que as plantas fazem a respiração. O que é essa respiração? É a absorção. A plantinha ela vai pegar oxigênio para obter energia. Então, a plantinha vai pegar o oxigênio para obter energia. A plantinha também tem outra funçãozinha, a folhinha dela. Então, a primeira funçãozinha da folha das plantas é a fotossíntese, que é o processo que a plantinha vai se alimentar por meio de quem? Da energia do sol. Outra função da folhinha da planta é a respiração, tá bom? Onde a plantinha vai pegar, absorver oxigênio para obter energia. E a plantinha, também a folhinha da planta, ela vai fazer o que a gente chama de transpiração. Olha aqui na imagem, mostra muito bem a transpiração. A plantinha, ela vai pegar água e nutrientes da onde? Por meio das raízes. Só que o que é que vai acontecer? As plantinhas, elas podem estar com excesso de água. Então, a plantinha, quando tem muita água, está com excesso de água, elas vão começar a liberar essa água pelas folhas. E esse processo é chamado de transpiração.
O que é a transpiração? É quando a plantinha libera a água que está em excesso para o ambiente. Já viram quando a gente, por exemplo, faz um exercício físico e começa a suar, né? A nossa pele vai começar a ficar mais úmida. A gente está o quê? Eliminando água, tá bom? E com isso a nossa pele fica mais úmidazinha, tá ok? Esse processo também é chamado de transpiração. Mas para as plantinhas, a transpiração é a plantinha que está com muita água e está eliminando esse excesso de água, ou seja, o que ela não precisa de água, tá bom? Outra partezinha das plantinhas é o que a gente chama de flor. O que é a flor? A flor, basicamente, é um órgãozinho da planta, uma partezinha da planta, que ajuda no que a gente chama de reprodução das plantas. E o que é essa reprodução das plantas? A reprodução das plantas, basicamente, é quando uma plantinha ela consegue dar origem a mais plantinhas, a 2, a 3, a 4, a 5 plantinhas, né? Então vai depender. Então a reprodução é quando uma plantinha dá origem a outras plantinhas, tá bom? Então geralmente a florzinha das plantas, elas são coloridas, né? Então a florzinha das plantas são coloridas. O porquê que as flores são coloridinhas? Porque as flores, elas vão servir para atrair o quê? O que a gente chama de polinizadores, que a gente vai já ver o que são, tá bom? Então, as cores, né, das flores, elas são muito importantes para esse processo de reprodução, ou seja, para esse processo da florzinha conseguir o quê? Produzir outras plantinhas, tá bom? Então, essas florezinhas, elas podem exalar odores, ou seja, cheiros. O que é odor? É espalhar um perfume, um cheiro, né? Que consegue atrair os animais. Os animais, eles auxiliam no processo de reprodução, por meio do que a gente chama de polinização. Então, o que é a polinização, tio? É a transferência de grãos de pólen da parte masculina para a parte feminina. Então, a polinização é quando eu tenho a transferência de grãozinhos, chamados de grão de pólen, da parte masculina para a parte feminina. A gente vai já ver o nome da parte feminina e o nome da parte masculina, tá bom? Então, ó, as plantinhas elas têm cores diferentes, elas têm formatos ou formas diferentes, né? E tem cheiros diferentes. Por quê? O cheiro, a corzinha, é para atrair alguns animaizinhos que vão ajudar a parte masculina da flor a encontrar a parte feminina, tá bom? Então, a maioria das plantinhas, elas são constituídas por uma parte masculina e uma parte feminina. A parte masculina é chamada de androceu. Isso mesmo. A parte masculina das plantinhas são chamadas de androceu. E a parte feminina é chamada de gineceu. Vamos ver aí onde está cada uma delas? Basicamente, o androceu, que é a parte masculina, ele está bem aqui, ó, representado nessas três partezinhas aqui, ó, em vermelho. Então, androceu, parte masculina da florzinha da planta. Então, o porquê que a planta, tio, então, tem dois sexozinhos, né? Tem. A plantinha tem o quê? Uma partezinha feminina e uma partezinha masculina. A partezinha feminina da flor eu chamo de gineceu. E a parte masculina da plantinha, da florzinha da planta, eu chamo de androceu. Então, o androceu, que é a parte masculina da flor da planta,
ele está aqui em destaque em vermelho, tá bom? E o gineceu, ele é essa parte do meio aqui da plantinha, que é o que a gente chama de parte feminina. Então, o gineceu é a parte feminina. Androceu é a parte masculina. Então, ó, na plantinha, eu tenho o quê? Essa parte amarelinha aqui da plantinha é o que a gente chama de androceu, que é a parte masculina. E o cabinho dessa plantinha é o que a gente chama de parte feminina, chamada de gineceu. Então, se você verificar algumas plantinhas, elas vão ter o quê? Vão ter uns pontinhos ou uns pinguinhos coloridos, que é a parte masculina, e o cabinho é chamado de parte feminina, chamada de gineceu. Tá bom? Então, ó, polinização e seus agentes. O que é a polinização? É o encontro, né, da parte feminina da flor com a parte masculina. Então, a polinização é um processo importante para o ciclo de vida das plantinhas, que é o quê? Nascer, se reproduzir, ou seja, se multiplicar, e depois, o quê? Morrer, né? Então, é por meio da polinização que vai acontecer a união da parte masculina com a parte feminina. Essa união da parte masculina com a parte feminina, ela é chamada de fecundação. Então, a união da parte feminina com a parte masculina é chamada de fecundação. Então, a união da parte feminina com a masculina, a gente dá o nome de fecundação, tá bom? Então, o que acontece? Para nós termos, né, essa fecundação, essa união do pólen, né, da parte masculina da flor com a parte feminina, eu preciso que alguns animais e o vento leve o que? Essa parte masculina para o encontro com a parte feminina, tá bom? Então, o pólen, ele pode ser levado de uma flor para outra, tanto por animais quanto pelo vento. A maioria das plantinhas, elas são polinizadas, ou seja, é promovido esse encontro da parte masculina com a parte feminina por meio do que a gente chama de animais. Então, tem animais, por exemplo, como as borboletas, as abelhas, os beija-flores, os morcegos, né? Que vão atuar, vão fazer essa polinização, vão fazer esse encontrozinho acontecer, tá bom? Então, assim, ao longo da evolução, né, ao longo aí do desenvolvimento das plantinhas, a maior parte aí da reprodução, né, acontece pela polinização com animais, tá ok? Então, olha aí, lá na página 13 diz assim: você imagina o que esses animais estão fazendo nessas flores? Os animais, o que os animaizinhos estão fazendo nas flores? Eles estão se alimentando, tá bom? E essa relação, ela é muito benéfica, ou seja, é muito boa, tanto para as florezinhas que vão conseguir o quê? Juntar a parte masculina com a parte feminina, quanto para os animais que vão se alimentar, tá bom? Assim eles permitem o quê? A reprodução da planta, com a formação dos frutos e das sementes. Então, após a planta reproduzir, vai ser formado as sementes e os frutos, tá bom? Então, olha aí. A plantinha tem a flor. A flor, ela tem duas partes, uma feminina e uma masculina que está separadinha.
Tá uma do ladinho da outra, mas elas ainda não conseguiram se falar, se encontrar. Então, o que que acontece? Quando elas se encontram, a parte masculina com a parte feminina, a gente tem o que a gente chama de reprodução, tá bom? E é a partir dessa reprodução que a gente tem o surgimento, a criação de quem? Das sementes e dos frutos, tá bom? Portanto, a polinização ela ocorre da seguinte maneira. Então, nós temos as etapas da polinização. Então, eu chamo isso aqui de etapa 1, ou processo 1, 2 e 3. O que que acontece primeiro? Os animais, eles se aproximam, né, da plantinha em busca do néctar, que é um líquidozinho açucarado, doce, né? E o que que o animal faz? Promove o encontro da parte masculina da flor com a parte feminina. Então, eles vão se encontrar. O que que acontece depois? Essa aproximação faz com que os grãos de pólen, ou seja, com que a parte masculina da planta se solte e grude em alguns animaizinhos. E aí, o que que acontece? Esses animaizinhos, né, que vão levar o pólen, essa parte masculina, para uma plantinha que tem a parte feminina, tá? Propiciando o que a gente chama de fecundação, né? Que é essa junção aí da parte feminina com a parte masculina, tá bom? Então, já viram a abelhinha? A abelha, ela é amarela e preta, né? A abelha, às vezes, tem um monte de pozinho em cima delas. E o que que é esse pozinho? É o pólen, tá bom? E o que que é o pólen? É a parte masculina da flor, tá bom? Parte masculina da florzinha. Tá ok? Então, a questão aqui do jogo rápido, página 14, diz o seguinte. O gineceu corresponde à parte feminina da planta, tá certo? Sim, então é verdadeira essa. O gineceu, tanto o gineceu quanto o androceu produzem grãos de pólen. Não, só quem produz o grão de pólen é o que a gente chama de androceu, que é a parte masculina. Então, essa é falsa. Aí, o terceiro quadradinho diz assim, somente os animais agem como polinizadores? Não, quem mais age como polinizador? Os ventos. Então, essa também é falsa, tá? Então, olha aí. Polinização e produção de alimentos. O que que acontece? O uso de pesticida, o que que são pesticidas, tio? São venenos. Então, o uso de venenos para matar bichinhos que prejudicam a planta, eles são os principais causadores aí da morte dos polinizadores, né? Dos animaizinhos que fazem a polinização. Além dos pesticidas, o que que também faz com que os polinizadores desapareçam? O que a gente chama de alteração do meio ambiente. Então, se você desmatar, se você, por exemplo, jogar muito veneno nas plantinhas, os animaizinhos que polinizam, que juntam, né, a parte masculina com a parte feminina da florzinha da plantinha, eles vão morrer. E com isso a gente não vai ter mais as plantinhas aí, tá bom? Então, vamos falar de sementes. Depois que a plantinha encontra o quê? Depois que a flor da plantinha encontra a parte feminina, a masculina encontra a parte feminina, nós temos aí o que a gente chama de sementes. Então, o que que são as sementes? As sementes, elas são originadas na flor, tá bom? Então, a flor, ela não recebe o pólen, ou seja, ocorre aí a união da parte masculina com a parte feminina, né? Então, após essa união da parte feminina com a parte masculina, a plantinha vai o quê? Gerar o que a gente chama de semente. Já viram o feijãozinho? O feijão, por exemplo, é uma semente. E como é que o feijão originou essa semente? Uma parte da florzinha dele masculina se juntou com uma parte feminina. E houve aí o que? A formação da sementinha dele. Tá bom?
Então, o que que tem dentro da semente? Após a reprodução, encontramos dentro delas uma estrutura que, quando em condições ideais, dá origem a uma nova plantinha. Então, por que que a gente planta, né? Quando vai plantar uma plantinha, a gente planta a sementinha dela e não a florzinha? Porque a flor ainda não vai ter essa união da parte feminina com a parte masculina da plantinha, tá bom? Então, ó, algumas plantinhas, elas têm o que a gente chama de sementes nuas, ou seja, sementes sem nenhuma proteção. Já viram, por exemplo, a castanha do Pará? A castanha do Pará não só tem uma casquinha, né, meia durinha? Então, aquilo lá é chamado de semente. Mas tem algumas plantinhas que elas têm o quê? Como o cupuaçu. Como é que é o cupuaçu? Não tem o carocinho e não tem uma massinha, né? Que é de lá que a gente faz suco, essas coisas. Então, aquele lá que tem a massinha, ele é chamado de fruto. E só o carocinho é chamado de semente. Então, se a gente tiver, por exemplo, a manga. A manga, ela não tem, por exemplo, a manga. A manga tem o quê? A polpazinha e tem o caroço. Não tem o caroço da manga? Só aquele carocinho da manga é chamado de quê? De semente, tá? Só o carocinho é a semente. Agora, se eu tiver a união, né, a junção da semente mais quem? Mais a massinha, né? Mais a massinha, que é o quê? Que é a polpazinha da fruta, eu vou ter o quê? Eu vou ter o fruto, tá bom? Então, os pinheiros, né, o que a gente chama de pinhões, eles são aí sementes, né, que ajudam aí na reprodução das plantinhas. Então, já pensou quantas sementes fazem parte da sua alimentação? Veja a imagem abaixo e comente quantas delas você conhece. Por exemplo, aqui eu já conheço o quê? O feijãozinho, né? Já conheço o feijão, o milho, né? Tudo isso aí, ó, feijão, milho, né? Todos esses aí, né, soja, são o quê? São considerados sementes, né? Não tem aquela capinha, aquela massinha, tá bom? Tá? Porque se ele tiver aquela polpa, aquela massinha, ele é chamado de fruto, tá bom? Então, o que que são os frutos? Os frutos são formados a partir da flor após a reprodução, que se desenvolve para proteger as sementes. Então, o que que é o fruto? É aquela massinha que fica o quê? Ao redor da semente para proteger essa semente. Então, os frutos eles podem ter formatos, cores e sabores variáveis. Por exemplo, a melancia, a goiaba são chamadas de fruto. Por quê? Olha como é. Essa partezinha pretinha da melancia são o quê? As sementes. E o que envolve essa semente é chamado de polpa, né? Essa parte vermelhinha é chamado de polpa. E a junção da polpa e da semente, você tem um fruto, tá bom? Então, a gente tem frutos carnosos. O que que são frutos carnosos, tio? Frutos carnosos são aqueles frutinhos que tem carne, tem uma polpazinha. E os frutos, o quê? Secos são aqueles que não têm essa polpazinha, tá bom? Então, ó, os frutos eles são chamados para proteção, são uma proteção para as sementes e também são ótimos chamarizes para animais. Então, os animais, como o morcego, eles podem carregar essas sementes, tá bom? Então, o que que acontece? O morcego, ele vai se alimentar dos frutos, por exemplo, né? Então, o morcego vai se alimentar dos frutos. O que que acontece depois? Após o morcego se alimentar dos frutinhos, né? Dentro dos frutinhos tem a semente, né?
Então, o morcego, após se alimentar, vai lá para o estômagozinho dele, né? E ele vai defecar, né? Vai produzir o cocôzinho. Então, esse cocôzinho do morcego vai estar rico nas sementinhas, prontas para germinar, ou seja, prontas para crescer, tá bom? Então, os morcegos, eles são excelentes dispersores. O que é dispersor, tio? É aquele que consegue levar a sementinha de um local para outro, né? Então, olha aí, vamos fazer aí um resumão aí nosso, né? Então, essa partezinha aqui é chamada de raiz. Qual é a funçãozinha da raiz? Funçãozinha da raiz é pegar água e nutrientes do solo, né? E nutrientes do solo. Tá? Qual é a função do caule, tio? A função do caule é dar sustentação para a plantinha. É como a plantinha vai ficar em pé, tá bom? Sustentação. E a folhinha da planta? A folhinha da planta, ela tem algumas funções. A folha, que é essa partezinha aqui, ela ajuda o quê? A planta a se alimentar, ou seja, a planta faz fotossíntese, né? Com a folhinha da planta, a plantinha também faz a respiração, não é? E também com a folhinha da planta, a plantinha vai fazer o quê? O que a gente chama de transpiração, que é eliminar aquela água que está em excesso na plantinha. E qual a função da flor? A flor, né? Ela vai auxiliar aí na reprodução da plantinha, tá bom? Então, a flor ajuda na reprodução, tá ok? Então, esse é um resuminho aí das partes das plantas, tá? E aqui na página 17, nós temos os jogos rápidos. Assinale verdadeiro ou falso, né? V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As folhas têm a função de reprodução das plantas? É a folhinha que faz a reprodução das plantas? Não. Quem faz a reprodução das plantas é a flor e não as folhas. Então, essa é falsa. Segundo quadradinho, o caule sustenta e faz o transporte de nutrientes da planta? Sim, essa é a função do caule. Qual a função da raiz? A raiz, ela fixa a planta no solo e absorve água e nutrientes. Tá certo? Tá certinho essa também. Então, você coloca um V. As flores dão origem aos frutos e sementes? Sim, acabamos de falar. Tá bom? Então, no primeiro quadradinho é errado. Por quê? Porque quem faz a reprodução das plantas são as flores e não as folhas, tá bom? Então, vai ficar assim a página do jogo rápido. Então, crianças, essa foi nossa aulinha, tá bom? Do que a gente chama de parte das plantas, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Se surgir alguma dúvida, procure as professoras aí do segundo ano, tá bom? E elas vão estar me repassando aí suas dúvidas, eu também vou estar lhe auxiliando aí nessa jornada, tá bom? Então, fique com Deus. Cuidem-se, né? Ora lá pro Papai do Céu para abençoar você e sua família, tá bom? E na próxima aula a gente se encontra aí de novo para entrar nessa viagem novamente da ciência, tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.